Graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer a Deus nesse momento difícil, que nós estamos passando, mas Deus está trazendo alegria no nosso coração. O importante é que nós estamos dentro do propósito dele e isso nos faz estar guardado e protegido. Nós estamos nas mãos de Deus, não tem lugar melhor para a gente estar do que estar nas mãos de Deus. Então nós queremos louvar a Deus e logo em seguida eu vou estar trazendo uma palavra, dando continuação ao estudo de 1ª, 2ª Tessalonicenses, capítulo 2. Então, você pode fechar seus olhos nesse momento, a gente fazer uma oração antes, agradecendo a Deus por esta semana. Feche seus olhos aí. Pai querido, Pai amado, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus querido, por esta semana tão abençoada. Em meio a tribulações, angústias, em meio à incerteza que o mundo vive, mas nós, ó Deus querido, que somos o teu filho, nós vivemos na paz que vem do Senhor, na paz que excede todo o entendimento humano. O nosso reino não é aqui, ó Deus querido. Nós vivemos aqui para representar o Senhor nesta terra. Queremos ser instrumento em tuas mãos, ser usado, Senhor, para poder abençoar outras vidas. Eu coloco a igreja em tuas mãos agora. Abençoa cada membro da nossa igreja. Abençoa cada morador do nosso bairro e que nós possamos, ó Pai, dar testemunho das Tuas verdades diante do Pai e diante dos homens. Eu te peço em nome de Jesus, esteja guardando e protegendo todas as nossas famílias. Que depois que passar essa pandemia, Pai, a nossa alegria será em dar testemunho do Teu grande amor, Senhor, feito por nós naquela cruz. E sabemos, ó Deus querido, que somos guardados pelo Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos agora louvar a Deus, É Maranata. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Então, vamos aí colocar o nosso espírito e levar o nosso pensamento a Deus. Glória a Deus. Só
Aleluia, Senhor Jesus. Me esvazie do meu eu e me complete, vem soprar, Espírito Santo de Deus, vem me transformar. Aleluia, Maranata, aleluia, oh, vem, oh, 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 vem, aleluia, aleluia, Maranata, aleluia, oh, vem, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, majestade vem reinar, sua glória enche este lugar. Santo, Santo é o Senhor, majestade vem reinar, sua glória enche este lugar. Aleluia, Maranata, aleluia, oh, vem, aleluia, Maranata, aleluia, oh, Amém. Deus possa nos abençoar, né? Quero agradecer aqui a participação da minha filha, né? Do louvor. Que Deus possa nos dar graça. Irmãos, dando sequência, né? Vou pedir para que vocês possam abrir, né? Em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Vou dar um tempinho, uns 30 segundos, para você abrir sua Bíblia. É um estudo que já foi ministrado pelo pastor Wilson, não nesse capítulo, mas ele falou sobre a vinda de Jesus. Para falar a verdade, nós já aprendemos muito sobre a vinda de Jesus na igreja. Mas quando a gente chega a algum texto que vai falar novamente, a gente tem que reforçar e aumentar a nossa fé. Que possamos ter um coração agora aberto, um coração quebrantado, uma mente aberta para aprender do Senhor. Né? Que nós possamos colocar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, todo o nosso ser agora diante dele. Porque ele é que nos guarda, nos protege, é que nos cuida, que nós dependemos 100% dele. Isto é incrível, porque nós devemos perceber que a vontade de Deus, ela prevalece sobre tudo. Mesmo que às vezes eu não concorde com alguma coisa, você não concorda com uma coisa, você não entenda alguma coisa. Mas a partir do momento que eu sei que todas as coisas estão debaixo da mão poderosa dele, então eu me tranquilizo. Aquilo que entendo, aceito. O que eu não entendo, espero o Espírito dele falar ao meu coração. E dessa forma eu descanso. Então, no capítulo 2, eu quero fazer uma leitura na versão século XXI, mas quero também usar outra Bíblia aqui, que ela tem uma tradução do grego,
que eu quero fazer uma panorâmica do capítulo 2, só do versículo 1 ao 12, hoje. Eu não vou dar todo o estudo hoje, não quero correr, né? Então, do versículo 1 até o 12, nós vamos fazer a leitura, né? E a semana que vem, se Deus assim nos permitir, eu quero dar do 13 ao 17, né? Que são apenas 5 versículos, fala sobre um agradecimento, mas tem muita coisa. Mas como essa parte do 1 12 fala sobre a vida de Jesus, é um estudo, assim, muitas das vezes complexo, mas para quem quer entender mais do que Deus. Mas quem tem fé e crê na volta dele, se torna simples no seu coração. Isso a gente vai aprendendo. Então, você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos lá. A versão século 21. Diz assim, até o tema aqui fala a vinda de Cristo precedida por manifestação do anticristo. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? Agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. 10, né? Repetir novamente. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. 11. E por isso que Deus lhe envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Né? Então, nós acabamos de fazer essa leitura, vamos orar mais uma vez, para Deus abençoar e nos dar revelação da sua palavra. Né? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, assim eu quero entrar na tua presença e te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos privilegiado de estar contigo. Então, Deus querido, que cada irmão, cada pessoa que esteja ouvindo esta live, que esteja participando, possa entender as tuas verdades que vêm do teu trono de graça, que venha sendo esclarecida pelo teu Santo Espírito. Nós estamos aqui diante da tua palavra e agradecemos por ela, pois ela é a verdade, ela é que nos faz viver, ela é que nos dá entendimento, Senhor, para poder compreender as tuas vontades. E nesta hora, ó Deus querido, esteja, Pai, sobre cada um, para que possa, Senhor, ter alegria e poder, Senhor, cada dia mais, ter esse amor à tua palavra. E assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente entrar nos 12 versículos, eu quero discorrer versículo por versículo, né? Do versículo 1 até o 12, de forma bem clara, para a gente entender. Mas eu quero fazer uma panorâmica que fala sobre a segunda vinda. Eu quero fazer simplesmente uma visão panorâmica. Como é que eu ando isso, desde que quando começou, até os dias de hoje. O que a Bíblia nos relata sobre isso, né? Então, nós
E depois que a gente tem essa visão, a gente pode entrar nos detalhes, alguns detalhes para a gente compreender melhor. Porque a Bíblia, ela não falha. Quem falha é nós, muitas das vezes, na forma de interpretar. Nós somos imperfeitos, somos perfeitos como homem secular desse mundo. Mas em Cristo nós somos perfeitos, porque Ele nos substituiu. Então, nessa visão panorâmica, eu separei algumas coisas aqui interessantes, né? Alguns pontos, né? Por exemplo, qual é a pretensão do anticristo? Eu pus aqui, Satanás, embora derrotado, está lá em Apocalipse 12, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com a sua fúria mais terrível. Ele tem a permissão, quer dizer que até a obra do anticristo está debaixo do controle das mãos de Deus. Então, por que eu não descansar em Deus? Porque eu sei que o próprio inimigo está debaixo das mãos de Deus, né? O segundo ponto é o tempo da aparição do anticristo. Embora o mistério da iniquidade já esteja operando, como diz no texto aqui, versículo 7, que nós lemos, né? Que depois nós vamos discorrer, o anticristo como pessoa que encarnará o poder, o reino ímpios, e também todo o poder de Satanás, emergirá no breve tempo do fim, visto na Bíblia de várias formas. Eu coloquei aqui as duas formas que eu quero trabalhar mais, que são várias. Mas nesse capítulo, do 1 ao 12, que fala da vinda de Cristo, né, tem duas formas bem claras, que se isso já ficar claro na nossa mente, eu creio que muitos irmãos já têm essa percepção, né? As duas, o que é apostasia, né, que a gente vai estar trabalhando, versículo 3, e a revelação do homem da iniquidade, versículo 3 também. Dentro desse versículo está falando com clareza sobre a sua manifestação. Mas e voltando assim para a história, né? Por exemplo, as várias facetas, os aspectos do anticristo. Nós sabemos que o anticristo começou lá no Jardim do Éden. O inimigo de Deus já estava plantado lá. Na verdade, antes do homem, né? Na hora que o homem foi criado, o inimigo já estava, o anticristo já estava ali. Na forma de uma serpente, que depois se tornou tanto comer pó nessa terra, que ele vive do pecado do homem, ele se tornou um dragão em Apocalipse. Você pega de Gênesis a Apocalipse, esse inimigo vem sendo trabalhado com o propósito de Deus para poder salvar os remidos, levar os que são deles para ele, né? Então, o primeiro aspecto que a gente pode ver aqui é o anticristo no livro de Daniel. Pulando lá de Gênesis, a gente vai ver alguns aspectos só, né? Lá em Daniel 7, do 1 ao 6, vai dizer que o anticristo é representado inicialmente como uma pessoa, não como uma pessoa, ao contrário, mas como 4 reinos. Lá diz o leão, o urso, o leopardo e o outro terrível, né? Os impérios da Babilônia, Medo, Persa, grego e romano. Então, fala desses impérios. Já lá em Daniel 7, 21, 25, vai falar de Antíoco, Epifanes, né? Profanou o templo quando o consagrou a deus grego, Zeus. E mais tarde sacrificou porcos no altar do templo. Quer dizer que ele já vinha agindo desde aquela época. E agora, o segundo ponto seria o anticristo nos ensinos de Jesus, né? Por exemplo, nos ensinos de Jesus, você vê lá em Mateus 24, nós já estudamos muito, né? De 15 a 28, de 15 e 28:1, você vai ver. O anticristo é visto como o imperador romano Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Você vê lá no versículo 15 a 20, né? O anticristo é visto como um personagem escatológico dos ensinos de Jesus. Você vê lá no versículo 21 e 22. A profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avança para a sua consumação final, né? Vocês estão entendendo? Nós estamos vendo primeiro uma visão panorâmica do anticristo durante a história. Então nós vimos, fala algumas coisas, depois no ensino de Jesus e no anticristo nas cartas de João, né? Carta de João, que ele define algumas coisas interessantes. Qual é a definição das cartas de João? Ele diz que o anticristo é tudo que é contrário a Cristo, que é antes, a própria palavra diz, mas ele diz algo mais. Se você for ver no original, quando se estuda, né, você percebe isso. Ele diz que é igual, ele é o Cristo rival, é como se ele fosse um Cristo falso, um Cristo substituto, alguém que vem substituir o Cristo para poder seduzir as nações. Ele será um adversário jurado de Cristo.
Ele não é só contra, mas ele quer tomar a forma e o lugar de Cristo. Assim como Cristo te substituiu para te justificar, para levar para ele, agora Satanás quer substituir Cristo para seduzir as nações. As pessoas que não têm compreensão da palavra, que não têm a revelação da palavra. Então vai ser muito fácil para ele seduzir quem não tem conhecimento das verdades. Lá em 1 João 4, 2, 3, ele vai dizer que o termo anticristo é usado em um sentido impessoal, lá nesse versículo. O que diz lá? Quem confessa que Cristo não é Deus e não vem em corpo ou carne, é espírito de Deus. Então, ele vai dizer, numa das suas definições, que aquele que fala que Cristo não veio em carne, né? E que Cristo não é Deus, aí está o espírito do anticristo. Então, a Bíblia dá muitas evidências, muitas coisas para a gente simplesmente perceber nesse mundo secular onde está o anticristo. Tudo que é contra Deus, tudo que fala contra Deus. Lá em 1 João 2, 28, analisando a carta de João ainda, 1 João 2, 28, João fala tanto do anticristo que virá e do anticristo que já está presente. Assim João esperava um anticristo que viria no tempo do fim. Os anticristos são precursores do anticristo. Vamos entender isso? Os anticristos é tudo, esse sistema, tudo que se rebela contra Deus. Mas isso vai o quê? Culminar com uma pessoa, o anticristo, uma pessoa. Né? Então, Deus trabalha através da sua palavra, expondo todos os conceitos para que a gente possa ter essa compreensão. Né? E nós vamos ver agora, daqui a pouco, o anticristo como homem do pecado, mas já na teologia de Paulo, 2 Tessalonicenses. Mas antes, né, eu quero adentrar algumas coisas assim, que eu acho fantástico, para a gente entender 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 12, nós precisamos também estudar muito Apocalipse 13, né? Se você ler lá do 1 ao 18, você vai entender, está falando da besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, fala do falso profeta, fala do homem político, e fala como, ali que vai falar toda a história, é uma ligação. Por isso que eu estou fazendo esse resumo, para a gente ter uma pequena compreensão primeiro. Né? Então, eu quero fazer agora um resumo, antes de eu entrar aqui no texto, sobre Apocalipse 13, de 1 ao 18. Né? Eu vou só citar algumas coisas para a gente entender, porque no capítulo 12 fala que ele já foi derrotado, mas no 13 vai dizer qual o trabalho dele, antes da derrota final. Né? Em primeiro lugar, ele será objeto de adoração em toda a terra. Está lá em Apocalipse 13, se você ler o versículo 3, o 4, o 8 e o 12. Que tem a ver, que já está falando no próprio texto nosso aqui de Tessalonicenses. Né? Segundo, ele fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. Né? Ele vai fazer isso abertamente. Ele vai ser... Então, o que é aberto? Vai ser fácil você identificar o anticristo, porque isso vai ser feito abertamente, está lá em Apocalipse 3, já no versículo 6 e 7. Né? Os verdadeiros crentes preferirão a morte do que a apostasia. Tem um texto lá que vai dizer que ele venceu os cristãos. Venceu porque às vezes a apostasia vem. Mas ele venceu aqueles que eram religiosos, aqueles que não entenderam a palavra, mas aqueles que entenderam a palavra, que compreenderam a palavra, morrem, mas não aceitam a apostasia no seu coração. Né? Terceiro, o anticristo será apoiado pela segunda besta. Né? O falso profeta está lá em Apocalipse 13, do 11 ao 18. Né? Para a gente entender um pouquinho, no versículo 1 vai dizer dos reinos, vai falar né? Vai falar de toda essa movimentação do mundo, né, em prol do anticristo. Né? Mas, por exemplo, quando fala da besta, pela segunda besta, nós aprendemos que a primeira besta para a gente entender melhor, a primeira besta, aquela que emerge do mar, né? E quando fala mar, fala o quê? Mar, sempre quando a Bíblia relata, ela fala sobre nações. Ela vai emergir no meio das nações. Nesse momento em que o mundo estiver vivendo uma turbulência,
está todo mundo atribulado, angustiado, sem saber para que rumo andar. Essa besta que emerge do mar será um homem político. Alguém que vai ter a aprovação de todos os demais governantes e reinos. Que diz lá dos 10 chifres, né? Que diz lá no versículo 1, se você ler lá, né? Vou até que ler rapidinho lá para poder a gente ter uma compreensão. Que é o versículo 3, vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Os 10 chifres que fala de governos pequenos e grandes, e os 7 cabeças fala dos grandes impérios, os 7 reinos, né? Depois a gente vai ver alguns os reinos que vêm desde o início até os dias de hoje. Esse último a gente não sabe qual é ainda. Alguns dizem que pode ser Roma, anglo-americana, que junto com a França vai levantar um reino, um império, ou a China, ninguém sabe ainda. Mas o importante é que quando ele se revelar, a gente vai saber. O próprio texto fala que ele vai se revelar, né? E a segunda besta é a que emerge, né? Da onde? Nós aprendemos? Da terra. Já é um homem religioso. A Bíblia diz que esse homem religioso vai dar todo o apoio à primeira besta. Ele vai seduzir as nações sobre esse homem político, né? É como se houvesse um congresso nacional, houvesse uma reunião nacional de todas as igrejas para apoiar um homem político. Então vai sair a besta do mar, que é o homem político, que o mar representa as nações, e vai sair a besta que sai da terra, que é um homem religioso, um homem de capacidade influente, que vai apoiar esta besta, esse homem político, e vai seduzir as nações para que estejam o quê? Dando todo o crédito a essa besta que é o próprio anticristo, né? E vamos seguir mais um pouco. Então, para a gente entender um pouco, a primeira besta, que é o homem político, é o braço de Satanás. É o que vai vir abraçar. O que é abraçar? Está tendo uma pandemia, está tendo uma loucura, eu vou trazer paz e segurança. A segunda besta é a mente de Satanás, é o campo religioso, onde vai o que? Seduzir as pessoas. E muitos vão caírem. Você sabe por que vão cair? Porque não estão preparados, não estão estudando, não estão buscando o conhecimento da palavra de Deus. Tem deixado de se levar pela mídia, né? Igual nós estamos agora, fique em casa, fique em casa. Você sabia que o Big Brother, esse 20, nunca teve audiência, teve mais audiência que todos os outros? Põe você para dentro de casa e enche a comunicação para você e seus filhos. Se a gente pensasse bem, alguns canais você nem ligava. Se tivesse como você deletar ou você bloquear, seria bom. Porque agora é o momento dele fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Eu não sei se vai ser agora, nesse momento, em que vai se levantar. Mas o cenário está pronto. O que é o cenário pronto? Nós estamos vivendo um momento de incerteza. Estou falando de incerteza para quem? Para quem não tem Cristo no coração. Um momento de fragilidade, um momento de quebra de economia mundial, um momento que tem uma voz que traz alguma paz e segurança. E se levantar, a gente não sabe se agora, mas se levantar? E se um homem religioso, que eu não sei, alguns estudiosos defendem que esse homem religioso vai sair de Roma. Outros não, acham que vai ser de várias igrejas, né, que se desviaram do propósito das verdades de Deus. Igrejas que são, igual na América Latina, que são ligadas muito aos misticismos, que fugiram da verdade de Deus. E da Europa, por exemplo, que simplesmente se tornaram céticos. E da América do Norte, que se tornou um liberalismo total. Então vai sair um homem religioso, passando no meio das igrejas, que depois da reforma, caíram de novo no pecado. Há estudo que pode dizer que vai levantar um homem religioso desse meio, ou então do próprio Roma. Um citava até que seria uma sequência dos papas, que é um homem que tem um poder grande religioso na terra. E esse homem político,
ele podia ser levantado em Roma por quê? Ele vinha seguindo todos os impérios, os imperadores da época. Interessante que essa carta, quando foi escrita, muitos aí achavam que Cristo vinha naqueles dias, porque já existia um homem que se levantou como Deus, que era o próprio imperador da época. Então você falou, então você está dizendo que ia levantar um homem político, que se denomina, Cristo já voltou, ou está voltando. Então por isso que houve uma confusão, porque essas profecias ela têm um cunho escatológico, não é só para o momento. Então houve muito desentendimento, né? E por isso que a gente precisa cada dia mais aprofundar na palavra. Mas agora uma coisa é certa, nós estamos vivendo um cenário, tipo assim, o palco está pronto. Tudo que está acontecendo no mundo está preparado para que o anticristo possa assumir. Eu não sei se vai ser nessa crise agora ou se vai vir outra pior, para que esse homem que vai trazer paz e segurança venha e resolva o problema da humanidade, né? E infelizmente o próprio texto vai dizer que muitos vão ser enganados, né? E outra coisa que fala aqui, eu falei o primeiro ponto, que ele será objeto de adoração em toda a terra. Segundo, ele fará oposição aberta a Deus, a igreja de Cristo. Terceiro, o anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. E quarto, fala do número de sua identificação, está lá em Apocalipse 13, né, do 18, né? Fala tem uma identificação. O anticristo será uma pessoa, ele é um homem da iniquidade, filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. Os cristãos primitivos entenderam que era Nero na época. Os reformadores entenderam que eles eram o Papa Romano. Estudiosos modernos disseram que foi representado por Napoleão, Hitler e Mussolini. Você vê que, conforme a história vai se passando, porque uma coisa é eu estar dentro da história, outra coisa é eu estar de fora vendo a história. E muitos erraram no tempo. Mas a Bíblia traz alguns pontos esclarecedores, para a gente não ter dúvida. Nós vamos chegar lá. Esse número de identificação você já conhece, que é 666, 666. Por que não entendemos essa compreensão total? Porque a gente entende que o 7, por exemplo, é o número da perfeição. 6 é o número imperfeito. 6 é o número do homem, o número incompleto, imperfeito, o número do fracasso, o número do anticristo. Então, 666 é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. 3 vezes fracasso. 3 vezes perdição. 3 vezes anticristo. Fala da totalidade do homem governando o nosso planeta. Então, o que vai identificar? Assim como tem Pai, Filho e Espírito Santo, que nós temos como identidade perfeita em nossas vidas. Nós vamos ter 3, né? Nós vamos ter 3 vezes o anticristo, que é a imperfeição, tentando fazer todo o simulacro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, 666. Aos poucos a gente vai compreendendo, né? E nessa reflexão, estou fazendo primeiro uma reflexão panorâmica, né? Ninguém, diz no texto que eu estava estudando, ninguém vos engane. Apostasia como esfriamento em massa. Talvez você pode pensar, hoje eu estou frio na fé. Não é isso, irmão. Eu estou vendo muitos irmãos frios na fé. Não é isso. Essa fala, apostasia, que fala do final dos tempos, chama-se um esfriamento em massa. E fala também da revelação. Ele se apresentará às nações. Como será esse esfriamento em massa? O próprio texto vai dizer que ele vai lutar contra tudo e contra todos aqueles que se dirigem, que falam e defendem o próprio Deus. Tudo que é contra terá uma campanha nacional e mundial em todas as nações, onde os governantes... Você já notou que é fácil fazer isso? É fácil fazer? A hora que esse homem político tiver o apoio desse homem religioso, as duas bestas se unirem, o mundo parou agora, irmãos. Nós não estamos tendo culto simplesmente por causa de um decreto. E a semana que vem, se nós for ter culto, vai ser com restrições. E todo mundo está obedecendo. Só que nós estamos obedecendo com o pé atrás, observando o que está acontecendo no mundo.
Nós devemos ter esse cuidado. Você viu como é que é fácil parar? Então, no dia que for ter apostasia, que essas duas bestas se encontrarem, que determinarem para os presidentes e baixar decreto e colocar o exército na rua, a polícia na rua, todo mundo obedece. A não ser que nós vamos para os montes, para os vales esconder. Se isso, Cristo não voltar antes, porque nós vamos entrar agora, falar um pouco sobre isso. Né? Se vai passar, a igreja vai passar pela tribulação, ela vai antes da tribulação, ela vai nos primeiros 3 anos e meio, vai depois da tribulação. Então existem várias linhas escatológicas, pessoas defendem de estudo. Não é que a Bíblia é errada, nós é que temos dificuldade às vezes de compreender. Mas isso não vem ao ponto. O importante é que você tem que estar firme no Senhor. Né? Então eu imagino que é fácil parar o mundo. O mundo parou agora, por causa de uma pandemia. Imagina se todos os governantes, como diz aqui os 10 chifres, né, que diz no texto que nós lemos aqui, né, os 10 chifres, né, e as 7 cabeças. Menino, para tudo. Né? E essa tecnologia, esse sistema econômico, tudo está caminhando como um cenário preparado para que o anticristo assuma. Se for agora, irmão, você já está preparado. Você já sabe. O cenário está pronto. Pode ser que não seja agora. Pode ser que a tecnologia seja uma mais avançada do que os chips que tem hoje, do que o código de barra. Mas nós devemos entender o quê? Que quando ele se revelar, e quando os governantes proibirem todos os cultos religiosos, você sabia que na China, lá não proibiu só os cultos de aglomeração. Aqui está proibido nós nos ajuntarmos, nos reunirmos no templo. Lá eles proibiu, estuda um pouco, desde 1º de março. Não só os cultos reunidos, mas também os cultos online. Lá estão investigando, estão bloqueando tudo. Imagina. Então as coisas, na China a coisa está muito mais pesada. Mas Deus, tudo isso está debaixo da ciência de Deus. Ele está sabendo de tudo. Ninguém está fazendo nada além do que Deus está determinando. E nós estamos aqui para dar testemunho de Jesus Cristo, né? E eu estou no meu horário aqui, eu quero falar mais algumas coisinhas antes de eu entrar no texto. Eu ainda não entrei, mas eu vou entrar de forma prática. Vou discorrer versículo por versículo, vai ser fácil de entender, né? Por exemplo, eu queria falar sobre a questão que o pastor prega muito lá na igreja, né? Ele fala muito isso, e muitas das vezes não é fácil você decorar, porque é muita coisa para aprender, né? E Eclesiastes fala, o livro de Eclesiastes, né? A gente fala lá que o muito saber muitas das vezes traz enfado, traz canseira, né? Mas a gente tem que estudar dentro do nosso limite, né? Não sei se vocês lembram, quando o pastor nos ensinou sobre as 4 correntes, né? Escolástica, né? Sobre visão da vinda de Jesus Cristo. Uns entendem que vem antes, durante e depois. E tem os que entendem que é durante e depois, não só nos 3 anos e meio, mas depois. Então, essas correntes eu quero falar rapidinho para poder a gente ter uma visão mais clara um pouco, né? A vinda de Cristo, segundo 4 escolas escatológicas, né? Eu não vou revelar a minha, mas eu entendo assim, a princípio, que Cristo não vai permitir que a sua noiva passe pela grande tribulação. Eu creio que nós vamos ver o homem da iniquidade, quando já é paz e segurança, mas na hora que começar a grande tribulação, Deus será tirado. Mas esse acho, não é pecado, irmão. Você sabia que tem acho que é pecado, tem acho que é pecado? Quer ver? Vocês vão entender isso agora que eu vou falar. A milenismo, por exemplo, né, é uma primeira corrente, ela fala que a segunda vinda de Cristo é um evento único e visível a todos. Ou seja, não existe o conceito de arrebatamento secreto. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento é uma coisa só, viu? E eles têm texto que dá base para isso. Pré-milenismo histórico, né, é a segunda corrente. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como o milenismo. Você viu que já tem algo idêntico. Só que no pré-milenismo, creio que vai ter o arrebatamento secreto. Olha que coisa interessante. Terceiro, pós-milenismo. É igual a visões anteriores. Cristo volta de forma visível e em glória, em um único evento. É tudo muito parecido. Mas nós vamos entender. E o quarto é dispensacionalismo clássico, né? Que
falar sobre a segunda vinda de Cristo, será dividida em duas fases, né? Eu creio em parte aqui, sendo a primeira para arrebatar secretamente a igreja, e a segunda de forma visível em glória para os 7 anos da grande tribulação. Você vê que aqui eu concordo nas duas fases, mas ele já fala que vai voltar para a grande tribulação. Uns creem que a igreja vai passar os 3 anos e meio antes de começar a grande tribulação terrível, vai ser levantada. Mas por que eu estou falando isso aqui? Para poder a gente entender que nós temos dificuldade. A Bíblia é inerrante. Mas a Bíblia, por nossa falta de capacidade, muitas das vezes, não temos clareza em certos temas. E um desses temas escatológicos é um deles que é difícil muitas das vezes. Mas isso não impede de você ser salvo, né? Interessante que se você ver esses 4 pontos, as 4 correntes, elas creem em 5 pontos essenciais e 5 pontos importantes. Naquilo que é necessário, que está em Cristo Jesus, todos creem. Quer ver uma coisa interessante? Né? Eu acho interessante aqui, o Jefferson Kardec falou, na verdade, esse pessoal citado como Nero e outros, imagino, ele que façam parte da legião do Claro. Nero, todos esses homens que você falou correto. É igual eu disse, faz parte da história. Começou lá no Jardim do Éden, todos que foram contra Deus, que foram anti-Deus, faz parte do que? Desse movimento que vai culminar com esse homem no final na volta de Jesus Cristo. Né? Certinho, né? E quais os 5 pontos? Eu vou falar bem rápido aqui para nós. Que todas as correntes concordam. Olha para você ver. As 4 correntes entendem que Jesus vai voltar. Amém? As 4 correntes entendem que Jesus vai julgar os vivos e mortos. As 4 correntes também vai haver, tem plena certeza que vai haver ressurreição dos mortos. 4. Todas essas correntes entende que Satanás vai ser julgado e condenado. 5. E também todas entendem que vai haver um período de paz e prosperidade. Viu? Seja milenista, amilenista, pós-milenista, dispensacionalista, todos compreendem as verdades de Cristo da mesma forma. Sabe qual é a diferença? A clareza do tempo e as formas que nós não entendemos. Um entende que a paz e segurança vai ser nos 3 anos e meio. Outros entendem que, por exemplo, o milenismo, que paz e segurança será nos 1000 anos. Outros entendem que não, vai ser antes. São coisas irrelevantes. Né? O que é relevante? É que as verdades inseridas aqui todos creem. Tem até um caso interessante que fala sobre a volta, quando Cristo voltou. Não sei se vocês já ouviram isso. Levou no arrebatamento, foram os 4 desse aí. Né? Foi um milenista, um milenista, um pós-milenista e um dispensacionalista junto com Cristo, levado para a glória de Deus. No caminho, um deles, não vou citar qual, porque você vai pensar qual que eu estou defendendo. Né? O importante é que as verdades de Deus estão aqui. Um falou para o outro, indo com Jesus, imagina na glória, aquela festa, né? Todos os anjos. Um falou, eu não te disse que ele vinha nessa época? Vou te falar, o ser humano é custoso. Até nesse momento ele vai querer achar um momento para poder falar, eu avisei. Mas você viu que Cristo volta, ele vem buscar as pessoas, não é por discordar de entendimento teológico. Ele vem buscar pessoas que creem no sangue dele que foi derramado naquela cruz. Em pessoa que está disposta a dar sua vida para salvar outras vidas. Né? A teologia é de suma importância. E eu gosto de estudar isso, e é bom estudar. Mas você tem que penetrar e tem que se agarrar nas verdades essenciais. Quais são as verdades essenciais? Aquilo, o ministério de Cristo. E muitas das vezes nós perdemos tempo com isso. Não diria que estamos perdendo tempo. Quando você estuda, você não perde tempo. Perde tempo quando você fica discutindo, tentando provar, né? A mais B, o seu entendimento é correto. Sabe qual é o entendimento que é correto? É o de Deus. É o que ele fala para você. Isso é o correto, né? E que Deus possa continuar nos abençoando. Tem muitas coisas, mas eu quero voltar para o texto aqui, que nosso tempo está correndo, né? Eu quero que vocês voltem lá na Bíblia. Então, eu espero que esteja aberto, né? E vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
Eu vou usar duas Bíblias aqui. Eu tenho aqui, tem uma versão do grego e do hebraico, que traz algumas coisas interessantes. Eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando, né? Que é a primeira que eu li é a versão século XXI. Agora é uma versão expositora atualizada, né? Do hebraico, uma Bíblia que eu tenho que eu achei interessante. Ela é revista e atualizada, só que ela tem algumas palavras que eles identificaram de forma mais clara, né? Então vamos lá, irmão. Vamos discorrer agora, né? Estou vendo aqui o comentário do Paulo Lacerda. O senhor falou sobre a tecnologia. Tem um projeto chamado SpaceX, né? De Elon Musk, que pode ser para nós ficarmos em alerta. Isso mesmo, meu irmão. É o que eu estava dizendo. A tecnologia, eu creio que ela vai ser mais aprimorada. Ela já é super aprimorada. Não sei se vai ser essa, mas pode ser que venha algo mais forte, vai ser mais fácil controlar. Até essa questão de dar os R$600 para as pessoas foi tão fácil, criar um aplicativo em 24 horas, né? Dentro de 15 dias, o dinheiro está saindo nas mãos de todos os brasileiros. E assim no mundo está fazendo isso. Então nós devemos ficar em alerta que quando este homem se levantar, o anticristo, a besta que emerge do mar significa nações, eu estou sempre frisando isso aqui, né? Que vai ter o apoio do homem religioso, vai ser fácil ter o domínio. Já notou que nós estamos todos dominados? Está todo mundo seguindo uma regra, uma lei. Enquanto essa lei não tiver sido revelada contra Deus, nós podemos seguir. O problema vai ser quando ela se revelar contra Deus. E aí? Está preparado para não cair na apostasia até morrer? Ser vencido? Que o texto lá em Apocalipse vai dizer que Satanás venceu. Venceu porque ele matou o corpo físico dos cristãos, mas não tirou a alma, não tirou a vida eterna. Isso é de suma importância. Então vamos começar a leitura aqui e vocês vão acompanhando aí. Ora, irmãos, versículo 1. Rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lendo o versículo e vou comentando dentro dele. Isso aqui está falando, refere-se tanto ao arrebatamento quanto à segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela fala de várias coisas, né? Ela diz sobre... Alguns entendem que a segunda vinda de Cristo será, primeiro, o arrebatamento, né? Que vem buscar a igreja, depois ela se dá em duas fases. Depois ele volta com a igreja sobre a terra. A primeira vem até os céus, a segunda vem até a terra. Que eu entendo dessa forma também. Seguindo, e pela nossa reunião com ele. Esta frase se refere estritamente ao arrebatamento. O texto, o versículo que nós lemos lá no século XXI, fala aqui. É para nós reunirmos com ele. Quando fala em um encontro de reunir, fala de arrebatamento, né? Versículo 2. Que não vos movais, né? Aqui eu acho interessante essa palavra que é usada aqui nessa Bíblia, aqui vai dizer no versículo 2, ó como é que diz? Que não mudeis facilmente. O que é? Não titubeeis, não mude a sua compreensão, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ele está dizendo duas coisas. Não é para você mudar facilmente aqui o seu entendimento de Deus e nem ficar perturbado com as coisas que estão acontecendo aí no mundo. Aí está falando do quê? De falsa doutrina, né? Que faz isso, né? Aí diz, quer por espírito, né? Por palavra ou por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo já perto. Está dizendo, como se nós tivéssemos dito alguma coisa. Aí ele vai esclarecer, ele diz bem claro no texto, não fica, né? Como é que ele vai trabalhar, né? Quer por espírito. Mensagens em línguas, interpretação, que supostamente são do Senhor Jesus, mas que na verdade não são. É muito parecido, é muito sutil. Doutrinas por palavra, de respeito àqueles que afirmavam ler a palavra do Senhor. Tem pessoas que lêem a palavra de Deus e afirmam que isso vai acontecer. Tem gente profetizando de tudo, até a morte do presidente, né? Tem gente falando de tudo é coisa. E usando o texto bíblico. Ou por epístola, né? Como de nós. Ele citou eles. Né? Alguém havia escrito uma carta aqui
afirmava certas coisas proféticas e claramente havia assinado com o nome de Paulo, o que significa que era falsa. Naquele tempo já tinha as fake news, pessoas que faziam cartas, né, para a própria igreja, para você ver como é que era o mundo. O anticristo sempre vem trabalhando. Hoje existem alguns sites para aferir as fake news, para a gente saber se é uma verdade. De vez em quando eu caio numa que eu esqueço de aferir, mas trazendo aqui para a vida espiritual. Quem é o nosso aferidor da palavra de Deus? É Cristo. Vocês têm dúvida de alguma mensagem escrita? Nós vamos em Cristo, que é o nosso aferidor da palavra. Ele é o nosso aferidor. Né? Quando ele diz que cabe ao Pai saber o dia, as estações, o tempo e a época da volta, acabou. Ninguém mais precisa prever uma data. Não há necessidade de ninguém ficar marcando a volta de Jesus. Se o nosso aferidor de fake news bíblico, que é Jesus, diz que, e não é que ele não saiba, ele diz que ele deixou isso para o Pai. Só o Pai é que sabe o dia que vai se levantar para a sua volta. Então, se ele disse isso, nós não precisamos crer mais em nada e acreditar mais em nada do que digo. É nem por epístola minha que eu escrevi, como está dito aqui, o apóstolo Paulo, se chegar alguma carta, alguma epístola atribuída a nós, não creia. Porque o espírito da enganação, da perdição vai se revelar. Né? Aí o versículo 3. Ninguém de maneira... eu esqueci de falar uma parte, a parte C do versículo 2, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Deveria ter sido traduzido o dia do Senhor, né? Porque é desse modo que aparece nos melhores manuscritos, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da volta dele. E vai terminar no trono branco que vai descer, né? Se refere a todos os acontecimentos depois do arrebatamento. Alguns afirmam lá, já nos dias de Paulo, que a segunda vinda estava ponto a ocorrer e que obviamente não era correto. O pessoal da Tessalonicenses entrou em pânico, estava pensando, gente, Cristo já voltou. Você notou que o público de Paulo aqui é diferente do público da carta de Pedro? Né? O público aqui estava desesperado, achando que Cristo já tinha voltado ou estava prestes naqueles dias. O público de Pedro é diferente. Não, desde nossos pais eu vejo falar dessa promessa e ele não chega a nada. Viu como é que é? O público de Pedro é diferente. Você lembra que eu falei aquela palavrinha, eu acho? Sabia que essa palavra acho tem hora, né? Os público de Paulo aqui em Tessalonicense achava que Cristo já tinha vindo. O público de Pedro, acho que é capítulo 3, se não me engano, 2 Pedro 3, vai dizer que o pessoal fala, essa promessa da vinda de Cristo até hoje não se cumpriu. Meus pais já morreram, já passaram gerações e nada. Então você percebe que o achar dele aqui não era pecado, eles estavam enganados, estavam sem entendimento. Eles achavam algo, mas eles tinham fé na volta de Cristo. Estavam cheios de medos, atribulados, porque achavam que Cristo já tinha voltado. Já os que achavam lá no público de Pedro, da carta de Pedro, já achavam que ele não ia voltar. Então, põe na sua mente aí. Quem acha que Cristo vai voltar, vai ficar. Agora, quem acha que Cristo vai voltar antes da tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação, não é pecado nenhum. Porque é uma questão de entendimento. Ele não está duvidando, simplesmente ele acha, porque são correntes que trazem interpretações diferentes. Mas agora, quando eu acho que Cristo vai voltar. Você acha? Então você vai ficar. Porque a nossa fé é a certeza das coisas que nós não vemos ainda. Hebreus 11. Eu tenho certeza da volta de Cristo. Isso eu não acho. Agora eu posso achar muitas coisas daquilo que eu não entendo. Mas dos princípios bíblicos, da palavra que foi da boca do Senhor Jesus, isso jamais eu posso achar. Aqui não entra achismo. Ou você crê ou não crê. Você entendeu? Nós devemos ter esse cuidado, né? E correndo aqui, irmãos, nós vamos para o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Presta bem atenção. Ninguém de maneira de vos engane. Em outras palavras, não dê atenção ao que biblicamente é incorreto.
aquilo que a Bíblia não está falando. Né? Ele vai dizer, porque não será assim sem aqui apostasia. Deveria ter sido traduzido, né? Eu poderia pensar assim, porque aquele dia não virá, a menos que aconteça primeiro uma partida. Isso fala do arrebatamento, naqueles dias, né? Que é uma essência, diz que a segunda vinda não pode ocorrer até que certas coisas aconteçam. Aí nós temos evidência, né? São duas coisas interessantes. O arrebatamento, ele não fala de evidência, mas essa segunda Tessalonicenses fala de evidências, fala da impressão que ele está falando da vida do Senhor, né? Não como arrebatamento, da vida dele para reinar sobre a terra. Por isso que tem algumas linhas que entendem uma coisa só, mas não é. Um ele vai vir até os ares, primeiro os mortos serão ressuscitados, e nós que estamos vivos encontraremos com ele. Por lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, que nós aprendemos isso, né? Tá até fácil aqui para a gente ver, se voltar um pouquinho, no 4:17, vai dizer assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui fala de arrebatamento, né? Mas eu separei algo aqui interessante para a gente separar o arrebatamento, que é a vinda até nos ares, e a vinda do Senhor que é sobre a terra, bem prático e rápido, né? Então o versículo 3 vai dizer claramente, ninguém vos engane. O versículo 4, ele vai dizer desse anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. É fácil de identificar, né? Diz respeito a ele mesmo, se declarando como deidade. Então ele vai se declarar, ou se adora, né? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Olha, esse homem religioso vai pegar, que é a besta que emerge da terra, vai pegar esse homem político, que é a besta que emerge do mar, e vai dar o trono para ele se assentar, para que possa seduzir as nações. Imagina, até a gente está fazendo um comentário, né? Se o Bolsonaro, né? Ele está fazendo aqui uma conjuntura, não está afirmando nada, tivesse o apoio, que ele tem muito apoio religioso, né? Mas infelizmente ele não tem apoio político, né? A maior parte interna e externa também é contra ele, a forma de pensar. Imagina se Bolsonaro tivesse todo o apoio político de fora, de todas as nações, e tivesse o apoio político do Papa e todos os religiosos. O que você entender? A qualquer momento ele ia se declarar, né? Eu estou usando isso aqui só como uma ilustração, que quando chegar esse dia vai ser muito parecido. O mundo vai estar vivendo uma convulsão social, econômica, e as pessoas vão estar perdidas, né? Porque é fácil para mim dizer para você, fique em casa. Classe média acima, tem sua casa, tem seu salário, né? Eu estou pensando na saúde, então você tem que ficar em casa. Eu não estou pensando como ele pensa. Eu, na minha casa aqui, eu tenho meu salário para receber no final do mês. Eu posso lutar só contra o tédio. A minha briga nesse momento é lutar contra o tédio. E uma pessoa que está dentro do seu lar, que perdeu o emprego e não pode ir para a rua trabalhar como autônomo, o que passa na mente dele? Você acha que ele está lutando contra o tédio? Não. Ele está lutando contra a fome. O que eu vou ter comida para dar para meus filhos no final da tarde de amanhã? Será que nós pensamos em nós ou pensamos nos outros, né? É fácil. A Globo é mestre de mandar as pessoas ficarem em casa. Pobre não luta contra tédio, pobre luta contra a fome, ele quer pagar suas contas, ele quer trabalhar. Não estou dizendo que não devemos ter o cuidado, mas devemos ter o que? Analisar cada caso, fazer as coisas com inteligência, né? E a gente viu que isso se perdeu um pouco, né? Mas continuando, o versículo, eu saí um pouco aqui, né? 4, que eu já falei que se opõe, aí ele diz que, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ele falou, eu já estive com vocês um tempo, eu expliquei tudo isso. Cuidado, não se deixe se enganar. Versículo 6, agora vós sabeis o que detém
fala o quê? Do que interessante, já notou aqui no texto, na versão século XXI, né? Vai dizer o versículo 6, né? Vai dizer assim, ó. E agora sabeis o que o detém para que seja revelado do tempo certo. Esse homem da iniquidade, homem da perdição, ele não só se revelou ainda, porque existe algo que detém ele aqui na terra, o que é a igreja. Nós estamos detendo, por quê? Dentro da autoridade do Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus. Nós estamos sendo usados para deter. Mas vai chegar uma hora que Deus vai tirar essa autoridade para que ele se manifeste, né? Acho que está dando para compreender um pouquinho, né? No 7, porque já o ministério da injustiça opera. Já notou que o ministério do anticristo já vem operando, ele já está trabalhando desde a época da ascensão de Jesus. Desde aquela época, ele já estava operando. Né? Somente há um agora que resiste. Quem resiste? A igreja. Né? Até do meio seja tirado. Um dia a igreja será arrebatada, ele vai tomar. Aqui dá para você entender que quando manifestar o anticristo, a igreja é tirada, e que não vai passar pela tribulação. Então, são compreensões. Né? 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Essa palavra então, ela fala de algo assim, então, vai acontecer algo, vai ter um arrebatamento, viu? Só essa entrada você percebe. E após será o que é revelado. Assim provando conclusivamente que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação. Ou meados da tribulação. Você viu como é que é muito complexo, né? Lá em Mateus 24, 21 fala isso. O iníquo, né, o que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Em outras versões diz o fôlego de sua boca. Né? Isaías 11, 4 fala também. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ambas as frases se referem à segunda vinda de Cristo. Né? 9. E esse iníquo, esse homem da perdição, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer, que Satanás é patrocinado, o quê? Patrocinador do anticristo. Ele que vai dar todos os elementos, ele está trabalhando em todas as áreas, seja culturais, seja religiosa, seja tecnológica, seja políticas, econômicas. Satanás vai trabalhar em todas as áreas, né, para patrocinar o homem do anticristo. E ele vai fazer tudo de acordo com aquilo que vem nas profecias. Né? Aí o versículo... Aí o que diz, né, na parte B do versículo 9? Com todo poderes e sinais e prodígios de mentira. Né? Quer dizer, ele vai imitar Jesus Cristo, vai fazer coisas que o povo vai ficar adorando, tanto que ele vai tomar o lugar de Cristo. Né? Com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Né? No 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Né? Para os que perecem. Eu vi outro comentário do Paulo Lacerda, né? Perdão, é Starlink 12.000 satélites na órbita da Terra. Estou falando da tecnologia. Tudo está cooperando. Assim como todas as coisas cooperam para o bem de Cristo, todas as coisas desse mundo secular cooperam para o plano do anticristo. Né? Isso a gente percebe, né? O Jeff também comentou aqui, enquanto a palavra não for conhecida por todo ser humano, penso eu, né, que Deus não deixará esse anticristo se manifestar. Isso é um dos mandamentos do Senhor, que nós devemos levar o evangelho a todas as nações. Né? Só que Deus trabalha essa palavra, claro que nós vamos ter que pregar a todas as pessoas, viu, Jefferson? Todos, né? Mas quantas pessoas já morreram que não conheceram a palavra? Aí o mandamento do Senhor não se cumpriu? A gente tem que ter um entendimento seguinte. A Bíblia diz que nós nascemos em Romanos, se você ler 1, 2, você vai entender isso, que ele já colocou a palavra na nossa mente, no nosso coração. Mesmo que aquele que venha morrer, Cristo já o visitou. Então nós vamos fazer nosso papel como cooperador de Cristo, levar a palavra a todas as pessoas. Esse é o nosso papel da igreja. Mas seria presunção que seria só nós que fizéssemos esse trabalho, porque a igreja, ela sempre se distancia. Quando ela começa fazendo bem, ela se distancia. E muitos perecem. E esses que perecem, eles não vão ter uma desculpa diante de Deus, a igreja deixou de pregar. Não é isso. Nosso papel, nós somos cooperadores de Deus. Quer dizer que tudo papel, tudo que emana, tudo que salva, vem dele. Nós somos cooperadores e temos que cumprir esse mandamento. É um privilégio para nós, né?
Aí eu parei aqui no versículo 9, agora o 10, né? De forma que ele apresenta, com todo o engano da injustiça para os que perecem, né? Refere-se ao fato de que todos os falsos poderes e os falsos sinais e as falsas maravilhas serão usadas para enganar o mundo, né? Que não receberam o amor da verdade, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Preste atenção bem aqui. Ele fala que com todo engano da injustiça para os que perecem, né? Parecida a versão. Então ele vai dizer que essas pessoas vão ser enganadas. Mas por que elas vão ser enganadas? Na parte B já vai dizer, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? O versículo 10, né? Ele fala aqui na versão século XXI, ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Hein? Então é Cristo que vai induzir eles à mentira? Não. Eles vão se entregar ao erro porque rejeitaram amar a verdade. Eu posso até não concordar com a verdade porque eu não tive entendimento. Mas a partir do momento que eu tenho entendimento e rejeito amar essa verdade, Deus entrega a você a operação do erro. Nós estamos vendo aqui, né? E continuando aqui, né? Versículo 11. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro. Ó, para quem que Deus vai... Se você ler só essa parte A do versículo 11, você fala, então fica difícil. Por que Jesus vai mandar a operação do erro? Ele vai mandar porque as pessoas já rejeitaram amar as suas verdades. Isso é tipo, para você entender melhor, a pessoa, ela não... Simplesmente, ela adota no seu ser, eu não quero. Conheço, mas não quero. Aí Deus fala, filho, você não quer? Então eu vou fazer a tua vontade. Você sabia que Deus faz a nossa vontade? Se você for ler a Bíblia, você vai ver várias vezes ele entregou o rei Saul. Rei Saul governou os primeiros 7 anos. Depois os outros anos, tudo foi fora da vontade de Deus. Deus deixou, permitiu. Você quer fazer errado, continua. Mas você vai ser entregue à operação do erro. Muitos durante a história foi entregue à operação do erro. E muitos estão dentro da igreja sendo entregue à operação do erro. Porque não amam a verdade, mas continuam lá. Aí Deus veio o que? É triste, mas é uma verdade, né? Aí ele vai dizer claramente, né? Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro. E por isso fala da rejeição de Cristo e da cruz, né? Deus lhe enviará a operação do erro. Se alguém não quiser a verdade, Deus providenciará que ele receba um erro. Ó, se a pessoa não quer a verdade, Deus providencia um erro para aquela pessoa. É isso que eu quero para a minha vida, né? Não tem nem humildade. É fácil você separar a pessoa que ama a verdade da que não ama. O que se esconde da verdade e o que ama a operação do erro. Se ele não consegue viver na verdade, pelo menos ele clama, ele busca. Mas tem pessoas que não amam a verdade e se escondem, né? Usam a máscara, que hoje virou moda usar máscara agora, né? Mas quem sabe daqui mais um mês, todas essas máscaras caem por terra, né? Eles vão viver normalmente. Nós não sabemos quantos dias ainda vai com essa pandemia, né? Para que creiam na mentira. O versículo 12, último, né? Eu planejei até 10 horas, mas tá bom. Acho que dentro de 4 minutos estou encerrando, né? 10h15. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, né? Que não aceitou a cruz. Antes tiveram prazer na iniquidade. No grego aqui tem um artigo definido, né, que realmente diz a iniquidade especificando uma injustiça particular da verdade. Está se referindo a resultado de rejeição da cruz de Cristo. Você viu que o texto 12 vai dizer o seguinte, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Esse julgamento é para condenação. Ninguém é julgado que não crê na verdade para salvação. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, só quem não ama a verdade, quando nós lemos no versículo anterior, é que tem o quê? Prazer na iniquidade. Você viu como é que é?
A pessoa que tem prazer na iniquidade não ama a verdade. E esse espírito vai ser revelado diante de nós. Mas, antes de eu fazer a minha conclusão aqui, eu sei que tem muitas perguntas, muitas coisas para a gente, no decorrer. Eu costumo dizer o seguinte, uma escola bíblica, né? Se os irmãos, os crentes, estudassem em casa a palavra, com um curso de teologia, de pós-graduação, exigia mais, né? Exigia mais da compreensão. Não tem como você expor um capítulo desse, a segunda vinda, e eu costumo dizer, às vezes lá na igreja, que o pastor Wilson tem mais propriedade para falar sobre a escatologia. A gente estudou, a gente entende, compreende muita coisa, a gente tenta, do máximo possível, né, falar aquilo que Deus fala no nosso espírito, né? E nós devemos o quê? Colocar o nosso coração. Quer ver uma coisa interessante? A escola bíblica é como você vê uma cidade, se você vê lá no Google Maps, de cima, você vê as ruas, você vê as avenidas, certo? Mas o curso teológico, quando você aprofunda, você desce lá embaixo, você começa a andar em rua por rua e ver as casas. O pós-graduação, que você vai se aprofundando mais, né? Você começa não só a ver as ruas, ver as casas, mas ver as pessoas que estão morando na casa. Na EBD, a gente fica muito com a questão mais superficial. Mas a gente tem que, eu acho que é o momento de despertar para ter esse amor, você viu? Para aqueles que não amam, a gente tem que começar a amar a verdade, irmãos, que está dizendo aqui o texto, é amar a Bíblia, a palavra de Deus. Receba isso como uma exortação, não estou advertindo, é uma advertência com amor, né? Estou falando algo assim com amor mesmo. Eu creio que a liderança pastoral da nossa igreja tem um desejo de ver todos os irmãos amando a verdade, amando a Bíblia, estudando e buscando ter conhecimento, né? Eu não passo um dia, irmão, sem estudar a palavra. Estudei tantas coisas durante essa pandemia que você nem imagina, né? Tem muita coisa. Então, eu estou aprendendo a remir esse tempo cada dia, né? Mas antes de concluir no versículo, já caminhando para o fim, eu quero ler algo aqui da vinda de Jesus, né? Que a primeira vinda dele veio em carne, morreu por nós, foi um homem perfeito sobre a terra, nos mostrou como é ser um ser humano perfeito sobre a terra. Nós queremos andar em perfeição, mas olhamos para Cristo. A segunda vinda dele vem de duas formas. Ele vem no arrebatamento, que é iminente, você não sabe, não tem como você prever. Tem como você esperar. E no espírito eu estou toda hora esperando o arrebatamento. Agora, quando ele vir sobre a terra, descer lá, colocar os pés aqui para acabar com tudo isso, para reinar, aí tem todas as evidências que a Bíblia fala. É fácil a gente seguir. Então eu vou ler bem rápido aqui. Arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Arrebatamento, encontro nos ares, e segunda vinda, encontro na terra, né? O arrebatamento, os santos arrebatados vão ao céu. A segunda vinda, né? Os santos vêm à terra. A igreja já passou pelo tribunal de Cristo lá. A noiva foi preparada, já houve esse casamento. Aí Cristo volta com a igreja. Agora volta o quê? Marido e mulher. Para reinar sobre a terra. O arrebatamento é um acontecimento iminente, sem sinais, não dá para, é como um ladrão. Só quem está com a sua, como se diz, sua lâmpada de azeite, de óleo, ou, quer dizer, cheio do Espírito, né? Vai estar com as 5, você lembra das lâmpadas, né? Das 5, né? Das inécias. Então, você não vai ser pego de surpresa, né? E na segunda vinda segue sinais, inclusive a tribulação. Tem toda uma evidência para a volta para Cristo reinar sobre a terra. O arrebatamento, a terra não é julgada. Ela não é julgada, a terra ainda. Já na segunda vinda, a terra é julgada. Vem para a igreja para julgar. O arrebatamento não é mencionado no Antigo Testamento, você sabia? Eu procurei ver isso, que interessante. Não se tem, eu não tive essa compreensão. Já na segunda vinda é predita várias vezes no Antigo Testamento sobre a volta. Vários profetas falaram sobre isso. O arrebatamento envolve apenas os cristãos. Só os salvos.
Agora, a segunda vinda sobre a terra afeta todos os homens. No arrebatamento, nenhuma referência a Satanás. Já notou que o arrebatamento não faz assim diretamente? Já na segunda vinda sobre a terra, a Satanás é amarrado. Quando é para começar o início dos 1000 anos. Fala antes do período final da tribulação. No arrebatamento, Cristo vem para os seus. Já na segunda vinda, Cristo vem com os seus. Você vai com ele e vem com ele. Você achava que não ia voltar para essa terra, corre o risco de você ir e voltar ainda aqui para reinar. No arrebatamento, ele vem nos ares. Na segunda vinda, ele vem à terra. Arrebatamento, somente os seus vai ver. Diz que, quando ele arrebata, encontra nos ares, só nós vamos ver Cristo. As pessoas que não foram arrebatadas não vai ver. Agora, na segunda vinda, a Bíblia diz: todo olho verá. O arrebatamento começa a tribulação. Na segunda vinda começa o milênio. Isso aqui é só um resumo. E eu quero terminar no versículo... Aqui no versículo... Vamos aí, irmão. Versículo 2. Versículo 2. Começa aí. Que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Presta atenção. 3. Irmãos, que você não seja enganado. Olha o que diz o texto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, venha um esfriamento em massa, vai ter uma campanha mundial. Você vai ficar assustado, vai pensar, por que aconteceu com o povo que crê mais de Deus? E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então não precisamos crer em nada que fala antes que seja revelado o filho da perdição. Se alguém estiver falando alguma coisa, está falando do seu conhecimento humano, não divino. Que Deus possa abençoar a sua vida. Semana que vem eu vou estar apenas com 5 versículos, que é o versículo 13, 14, 15, 16, 17, mas tem algo maravilhoso ali. Nós vamos gastar uns 40 minutos, maravilhoso, ou 45 minutos, com esse texto. Fala da ação de graça de Deus. Nós só temos por tantas maravilhas, tantas bênçãos sobre as nossas vidas. Quero dar os parabéns para o pastor Jorge e o pastor Wilson, que fez aniversário essa semana que passou. Que você esteja doando não só a sua vida para Deus, mas doando também. Hoje nós fizemos o canto de louvor, que eu podia falar assim, vamos tirar a oferta, vamos colocar nosso dízimo, mas acho que cada crente já tem compreensão do seu papel na obra de Deus. Ele sabe como tem que contribuir. Agora tem pessoas, irmão, que nós vamos precisar ajudar. Nós sabemos que tem muitas pessoas autônomas na nossa igreja. O Ronaldo já está trabalhando, o pastor Jorge está trabalhando, buscando cesta, e podem contar com os pastores. Entre em contato, E que Deus possa abençoar a sua vida mais uma vez. Que Deus possa trazer sobre você esta alegria de fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, Pai querido, Pai amado, nesta hora em que nós estudamos as Tuas palavras, queremos pedir perdão de nossas falhas, nossos pecados, nossos delitos e tudo aquilo, ó Deus querido, que não agrada o Senhor. Que possamos fazer tudo segundo a Tua vontade. Esteja abençoando cada vida, esteja nos dando um domingo de paz, um almoço em família tranquilo, que possamos gastar tempo, ó Deus querido, com a Tua palavra, que possamos amar a Tua verdade. Jamais, Deus querido, queremos ser rejeitados e queremos ser, ó Deus querido, colocado na operação do erro, como diz os seus textos. Mas queremos compreender cada dia mais a Tua vontade e com o Espírito Santo e com a Tua graça fazer tudo aquilo conforme o Senhor diz ao nosso coração. Seja os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, ó Deus, que esteja guardando, protegendo, coloca a Tua mão curadora sobre elas nesse momento. Abençoa nossos filhos, nossos netos. Guarda cada membro, cada visitante, cada congregado e cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, ó Deus querido.
Nós confiamos no poder que emana no seu trono de graça. E nesta hora, ó Deus querido, eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém.